vai ter essa vertente sempre pensando nessa perspectiva, silenciamento e invisibilidades interseccionadas. A gente já sente isso na prática e a gente sabe o que é ser silenciada e nos colocar nessa posição de mulheres invisíveis, não somos percebidas. Então, eu vou ser protagonista da minha história aqui e cada uma de vocês será protagonista da sua história. Então, o que eu vou falando sobre mim, vocês vão refletindo sobre vocês aquilo que é compatível com a minha história e o que não é compatível. Então, Silvia vai falar sobre ela, Eline sobre ela, Paloma sobre ela, vamos lá. Aí eu vou perguntar quem fala, qual é a fala e do que se fala. E aí Elce é a minha protagonista, é uma mulher de 50 anos, está enfrentando a menopausa. A Elce é filha de Dona Helena, mãe da Anitta, é uma policial civil aposentada, é vítima de violência doméstica, então a Elce saiu de casa com 18 anos, porque o pai dela era o agressor. Hoje a Elce trabalha como sindicalista, diretora de comunicação do Sindicato da Polícia Civil de Alagoas, se formou em jornalismo, depois, aos 50 anos, ela se desafiou e resolveu se aventurar na carreira jurídica, e hoje advogada criminalista. Professora de argumentação jurídica de uma faculdade, lá em Alagoas, coordena um grupo de estudos ligado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Elce é uma mulher que se desafia, dá para perceber, mas Elce tem muitos medos, Elce tem muitas inseguranças, e Elce sempre se questiona em tudo que ela faz. É uma pesquisadora de ciências sociais, e Elce trabalha com uma temática de violência contra a mulher e violência contra a comunidade LGBTQIAP+. Vamos lá. Quais são os diálogos que a gente pode pensar numa perspectiva sociológica, porque é a perspectiva que eu trabalho. Então, dessas informações que eu dei a vocês, a gente vai pensar o que Foucault chamou de mecanismo de dominações. Quais são aqueles mecanismos de dominações e os dispositivos de poder que a gente percebe nessa curta narrativa sobre essa personagem Elce? A gente vai trazer à tona uma narrativa de uma história. Como o Anderson estava falando, são histórias de mulheres que chegam até a delegacias DEANs. Então, aqui também estamos falando de história de mulheres. E quais são as violências sofridas, as tentativas de invisibilização e as imposições de padrões na nossa existência enquanto mulher. E aqui a gente fala, enquanto mulher, da segurança pública. Então, essa é uma dos pontos interseccionais que eu encaixo com vocês, que a minha história encaixa com vocês. Somos mulheres que trabalhamos na segurança pública. Somos filhas, algumas mães, outras não são mães, mas pelo menos essas 3 características nós temos. Outras coisas me atravessam, como a idade. Há muitas jovens, mas a minha idade já não é uma idade jovem, então o idadismo é uma coisa que me atravessa. É um mecanismo de dominação? É um dispositivo de poder a que eu estou oprimida? Que atravessa a minha história? Então, essa é a percepção que a gente tem que perceber quando a gente fala de interseccionalidade. E aí a gente fala, são padrões que são nos impostos, mas a nossa existência, e aqui eu vejo a existência de todas essas mulheres que estão aqui nessa plenária, a nossa existência grita em diversos momentos. E a gente está se movimentando e a gente está aqui fazendo um grito, pode ser um grito percebido por muitos, mas uma e outra ao lado percebe o grito da outra. E as problematizações? Então, eu convido vocês a refletir. Se algum de vocês se identificaram com alguns dos fatores que eu levantei, com os fatores sociais que eu levantei sobre a história da Elce, tá? Talvez, como eu falei, talvez mães, talvez vítimas de violência doméstica, talvez sindicalistas, talvez coordenadoras das corporações, talvez chefes nos seus departamentos. E o que isso significa? Isso significa que a gente, como pesquisadora, integrante das forças policiais, a gente tem que problematizar e pensar em 3 pontos. O nosso olhar, e
e aí outros palestrantes já falaram sobre isso, como é que nós vemos aqueles que chegam até nós e como nós nos vemos, o nosso ouvir, e aqui, no caso, escrever, porque esse material é um recorte da minha dissertação de mestrado, então aqui eu coloco o escrever, mas para nós aqui, nesse momento, seria o nosso olhar, o nosso ouvir e o nosso agir. Vamos acelerar um pouquinho. E eu convido vocês para pensar nas possíveis resistências, como é que a gente pode resistir a todas essas coisas que nos atravessam. E aí, os desafios são muitos, a gente sabe, porque a gente não está vendendo uma ilusão aqui, não é coach. A gente sabe que nós, enquanto mulheres, enfrentamos diversos desafios de formas desproporcionais às que os homens enfrentam. Então, já foi falado aqui a questão da culpa, a culpa que a gente carrega ao desempenharmos uma função, por exemplo, de destaque e ter que deixar família, companheiros, filhos em casa. Então, já foi falado aqui sobre o reconhecimento, a falta de reconhecimento, ou o esforço de forma mais pesada para alcançarmos o mesmo nível ou um nível acima dos homens. Ou seja, quando a gente vai fazer um movimento desse aqui, a gente se prepara, a gente estuda, a gente procura fazer, eu vou trazer o melhor, eu vou estudar, esse recorte fica bom. Outras questões, os homens já estão mais relaxados, chega aqui, fala um monte de coisa, conta um monte de história, solta umas piadinhas. Então, a gente pensa nesse movimento assim, por que nós mulheres somos muito mais cobradas? E se a gente errar, alguém já falou isso aqui também nesses outros dias, se a gente errar, que faz parte, foi a Ana Magnólia, que faz parte da construção do ser, né? O ser, nós, enquanto seres humanos, nós estamos aprendendo através dos erros. Mas, quando uma mulher erra, o peso desse erro é visto de uma forma muito mais pesada. E aí, as provocações, as resistências que eu quero trazer para vocês como é que nós vamos colocar as nossas vozes hoje, como vamos, nós que somos a maioria do eleitorado, como é que nós vamos escolher os nossos representantes? Nós que somos um número expressivo na segurança pública, a Ana trouxe para aqui, nós somos um número expressivo na segurança pública. Quais os lugares que nós estamos ocupando? E aí, alguém falou também ontem, não vamos deixar cadeiras vazias, porque se a gente deixar, o que acontece? Alguém senta. Então, é isso que eu falo, a gente tem que pensar nesses desafios, e são muitos os desafios, tá? A gente precisa de um tratamento específico para atender a mulher que é parte da segurança pública, a gente já sabe disso, né? Não é apenas uma ausência estatal, não é só apenas uma ausência estatal, mas é uma contribuição muito pontual, e aí eu falo muito dessa problemática da sororidade, do que nós estamos fazendo dentro das nossas unidades, e aí eu faço unidade micro, não estou falando unidade macro de segurança pública, eu estou falando micro na delegacia que eu trabalho, ou então no sindicato que eu atuo, ou então no departamento dentro da corporação que eu trabalho. Então, do que eu estou fazendo para que a outra, a minha companheira, ela se sinta parte, ela se sinta pertença daquele mundo, daquele comando. De cima para baixo, lateralmente, de baixo para cima. Então, a gente tem que pensar nesse aspecto, né? Essa sororidade. E a gente tem que pensar também que a gente não pode pensar em bolhas. Não é uma guerra de gênero. Nós não queremos uma guerra de gênero. Nós queremos, sim, e eu estava falando com Paloma mais cedo, a gente quer, sim, fazer um congresso de mulheres palestrantes, mulheres que participam, que trazem as suas performances, que são artistas, e que a gente quer que aqui estejam sentados muitos homens, ouvindo a nossa experiência e ouvindo aquilo que a gente tem para dizer para eles, que eles precisam aprender. Então, não é uma bolha, a gente não está pensando em trabalhar em bolhas, a gente não quer uma guerra de gênero, a gente tem que, sim, ensinar. Cansa. A gente fala isso, a gente vê isso, cansa, porque a gente vem repetindo, mas a gente ainda tem que continuar estudando e ensinando a eles. E aí eu trouxe aí um pensamento de Touraine, que ele é um sociólogo francês, e ele fala que as mulheres mostram como elas se representam a si mesmas, que as mulheres mostrassem como elas se representam a si mesmas a partir de suas próprias experiências de vida, que ela faz ressurgir
as histórias que vêm sendo mantidas encobertas. Então, quando a gente fizer esse movimento da gente se mostrar como nós nos representamos a nós mesmas, e aí independe de que forma que você se identifica, de que forma você orienta, do que você fala, daquilo que te afeta, do que te atravessa, essa forma de nós mostrarmos. Nós estamos aqui ressurgindo das nossas histórias. E aí são histórias que são descobertas, né? Deixa eu só trazer 2 pensamentos aqui que eu anotei, não trouxe aqui, mas eu quero colocar. O Anderson falou da Kimberly, né, que ela popularizou esse conceito de interseccionalidade lá em 90, né, e ela vai pensar nessa perspectiva da identidade como gênero, etnia, raça, numa forma de encruzilhada. Mas lá nos anos 70, a Lélia Gonzalez já falava sobre isso, né? Lélia Gonzalez falava que a difusão da interseccionalidade, que é a ideia de que a sociedade e seus integrantes são atravessados por diversas opressões, que interagem entre si e se retroalimentam. Essas opressões, percebam, essas opressões, elas interagem entre si e elas se retroalimentam. Então, o convite que a gente faz é de romper essa forma desse retroalimento, uma opressão alimentando a outra, porque o gênero ele oprime a sexualidade e a sexualidade oprime a questão da idade, e aí a gente vai uma opressão que a gente sofre alimentando outra. Então o convite é de romper com essa forma com esse ciclo. Aí falou ciclo de violência, eu falo sobre esse ciclo de opressões. Então, aqui o que eu estou tentando fazer é trazer memórias, né, trazer histórias, nossas histórias, para que a gente consiga romper com o silenciamento, a invisibilização. E eu trago uma reflexão. Nós, enquanto mulheres líderes, e aí são mulheres líderes sindicais, são mulheres líderes de corporações, são mulheres líderes de departamento, as mulheres que ocupam a posição de decisão e de fala dentro desses espaços. De que forma a gente está se comportando em relação à base da pirâmide? De que forma as que estão na base estão nos vendo como gestoras? Será que nós estamos aplicando a sororidade? Será que nós estamos dando a outras mulheres, puxando elas pelas mãos? Porque é isso que a gente tem que fazer. Se a gente chega numa posição de destaque, a gente tem que trazer outras para estar junto da gente, porque a gente se fortalece desse jeito. Então, a gente tem que pensar nisso. Será que eu, como líder, o que eu estou fazendo é uma reflexão, a gente precisa fazer. Tá? Representatividade importa. Quando a gente vê uma pessoa que nos representa por alguma questão, ou por uma questão da sexualidade, ou por uma questão de raça, ou por uma questão de gênero, quando a gente vê isso, a gente entende que nós temos um espaço de fala. Essa pessoa está falando e está dando a oportunidade para a gente. Então, representatividade importa muito. A gente tem que pensar muito nisso. E um lema que Angela Davis usa, que a gente tem que pensar muito, é nada sobre nós sem nós. Então, quem tem que falar sobre mulher na segurança pública, quem tem que dizer quais são os nossos problemas e propor políticas públicas somos nós. Nós, mulheres da segurança pública, somos nós que temos que fazer isso. E aí, de que forma a gente tem que fazer isso? A gente tem que fazer isso juntas. A gente tem que construir os pensamentos de forma uníssona. Nós somos diferentes, nós somos diversas, como a gente mostrou. Mas tem pontos que nos atravessam de formas únicas. Então, nesse ponto é que a gente tem que sentar. E a gente tem que encontrar um caminho que nos leve a uma perspectiva melhor. Né? A gente está aqui, eu sempre penso nisso, a gente está aqui porque tiveram outras que romperam, tiveram lutas muito mais árduas do que a nossa e conseguiram esse espaço. A primeira mulher que entrou na segurança pública, né? A primeira mulher que foi policial no Brasil, a primeira mulher que comandou uma operação. Então, ela teve o legado e ela deixou para
para nós. E agora nós temos que deixar um legado para nossas sucessoras. Nós não vamos nos perpetuar. É uma passagem. Então, o que vamos fazer para aquelas que estão vindo agora? Para aquelas novas jovens que estão entrando na polícia agora? Eu já saí da polícia, mas o que eu fiz enquanto estive lá? Qual foi o impacto que eu dei? E agora que eu estou aposentada, posso continuar fazendo? Posso e estou fazendo. É assim, a gente não desiste, não. E 2 pensamentos eu quero deixar aqui, um para fechar, que é um pensamento da Conceição Evaristo e da Madalena Rodrigues. Elas escreveram esse pensamento no livro A Justiça é uma Mulher Negra. E ela diz assim: estamos assim perante um ponto de chegada e de partida, onde a celebração por tudo que conquistamos se funde à sede de muito mais construir, multiplicar e repartir. Indo de mãos dadas, a estrada não deixa de ser cumprida, mas torna-se mais doce o seu cumprir. Indo de mãos dadas. E é isso que eu tenho que pensar. Nós, mulheres, eu estava falando com Paloma, nós, mulheres, somos água infiltrada. Esse é um pensamento que eu gostei muito. Eu fui numa palestra e esse pensamento veio para mim e eu disse, é isso. Sabe o que acontece com a água infiltrada? Alguém percebe a água infiltrada? A gente não percebe a água infiltrada. A gente só percebe depois que arrebenta tudo. A gente não sabe onde a água infiltrada está. Ela está aqui, ó, entrando, rompendo, rompendo. E quando a gente percebe, já inundou a casa toda. Então, é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser água infiltradas. Por quê? Porque nossos desafios são muito maiores. E a gente não consegue romper de uma forma assim, ó, de todo. Mas a gente vai aqui, ó, água infiltrada, água infiltrada. Quando perceberem, a gente já rompeu com tudo. Então, esse é o pensamento, assim, para fechar a minha apresentação, que eu quero deixar para a gente. Somos águas infiltradas e vamos juntas, de mãos dadas, que o caminho vai ser longo, mas vai ser mais fácil da gente cumprir esse caminho.